Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nando. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o cenário de Avenida Brasil, mais precisamente sobre o lixão. Eu montei ele em 3D algumas partes, vou contar algumas curiosidades bem legais, o que era antes, o que é agora, fica perto de quê, onde fica localizado. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, fica aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do que eu vou falar. Avenida Brasil é uma novela de 2012, do João Emanuel Carneiro, direção do Ricardo Washington, da Mora Maltner e do José Luiz Lamarim. É importante frisar isso aqui, né? Mais pra frente do vídeo vocês vão entender por que eu tô citando os diretores. É a novela da Carminha, Tufão, Nina e companhia. A novela fez muito sucesso na época, lá em 2012. Contava ali sobre a ascensão da classe C, contava ali os dilemas, né? A novela tinha uma carga dramática muito grande. Não vou me ater sobre detalhes da história, acho que todo mundo conhece. Tem muitos cortes aí na internet. Mas vou falar aqui sobre o cenário, especificamente sobre o lixão. Bom, antes de dar sequência ao vídeo, eu quero falar que eu vou usar o termo lixão várias vezes, né? Não é o termo mais que a gente usa, não tá mais nos livros de escola, né? Não é um termo muito legal para se referir, mas para não ficar toda hora assim, né? Parando o vídeo para poder falar o termo técnico, não sei o que, eu vou usar a palavra lixão. Esse vídeo aqui, ele é um vídeo de curiosidades, ele é um vídeo de entretenimento, ele não é um artigo científico, ele não é um vídeo acadêmico, o lixão ele nem existe mais. Então, tô falando isso para depois não virem aqui me xingar nos comentários. A Avenida Brasil tem duas cidades cenográficas, tem o Divino, que é aquelas casas, né, dos anos 40, suburbana, inspirada em Bangu. Eu até montei um vídeo em 3D muito legal que eu falo todas as curiosidades, então vou deixar aqui no card, vou deixar aqui embaixo também nos comentários. Mas também tem uma outra cidade cenográfica, né, uma cidade de mentira, que é o Lixão, propriamente dito. O Lixão ele tem umas curiosidades bem legais para falar, porque a construção dele é bem interessante. Ele é um cenário muito emblemático, porque é uma cidade cenográfica construída lá na Globo, né, nos estúdios Globo, lá no Projac. Ou seja, existiu por um tempo, mas não era uma coisa real. A construção, o funcionamento do lixão era assim. Tinha alguns morrinhos, né, pra deixar nesse nível assim. E a camada, a pele que ia por cima, era material reciclável. Então, não era igual um lixão de fato que a gente conhece. O lixão que a gente via, né, nessas grandes cidades é um lugar, assim, difícil, terrível, não muito agradável. É um lugar, assim, triste, é uma realidade muito dura, muito pesada para toda a sociedade, né, como você pensando numa pirâmide social. Mas aqui, ele só, como é uma cidade cenográfica, ele tem que passar uma verdade, mas não é uma verdade propriamente dita. Então ela era muito interessante, porque esse morrinho ele era feito de terra mesmo, óbvio, né? Não qualquer tipo de terra, não uma terra pegada em qualquer lugar, tudo muito bem separado, organizado. Mas aí a parte de cima era materiais recicláveis. Então, como a televisão não tem cheiro, não tem como saber se aqueles materiais, se tinha bactérias ou não. É muito engraçado porque a Avenida Brasil é a primeira novela das 9 que utiliza a câmera de 24 frames, né? Ou seja, utiliza a câmera de cinema. E essa câmera de cinema, ela extrai a emoção melhor. Mas ainda assim, não dá pra você saber se tem cheiro. Se o lixão tava com mau cheiro ou não. Lá os atores eles tinham que fazer uma imitação, como se estivesse num lugar muito difícil, triste e tal, mas era um local normal, assim. Então todos os materiais que tinham, né, tinha muito ferro, sucata, tinha muito plástico, tinha muito material. Dava pra reaproveitar, mas não tinha matéria orgânica. Isso é muito fundamental falar, porque matéria orgânica atrai bicho, atrai bactéria e atrai doença, né? Então ninguém quer colocar em risco. A Globo, ela é uma empresa, ela não quer colocar em risco os seus trabalhadores. Então por isso que os materiais, eles eram devidamente lavados, devidamente peneirados, vamos dizer assim, né? Todo processado, tudo muito bonitinho, certinho ali. Mas na novela dava a sensação que era uma coisa muito horrorosa, assim, né? Um lugar muito terrível. E na novela também, o lixão, ele é um cenário muito emblemático, porque
ele, propriamente dito, esconde muita coisa, né? O lixão. Esse é um dos trabalhos dos catadores, né? Você tem que procurar pra ver se acha algo de bom pra poder reciclar depois. E na novela é muito emblemático, porque o lixão, ele também escondia muitos segredos. Tanto que tem algumas revelações, algumas reviravoltas que vão acontecer nas últimas semanas da novela. Toda a história está no lixão. Então, é um cenário muito legal, assim, de se falar, porque ali tá o mote principal da história. A Avenida Brasil tem o fio condutor, né? Tem a história ali da Nina, o pai dela conhece o Tufão ali no acidente e tal, mas a explicação de tudo da Carminha está tudo no lixão. Então, por isso que é um cenário muito emblemático. Tem essa parte dos morrinhos aqui, né? Que eu falei pra vocês. É uma área grande, eu não sei qual é a metragem, eu cheguei a dar uma pesquisada aqui, mas eu não achei qual a metragem que é, né? Mas é uma cidade cenográfica grande. E ela tem uma rua, essa rua, ela é uma rua principal que divide a cidade cenográfica em duas. Então, de um lado, a gente tem a parte do lixão propriamente dito ali, com os materiais, né, mostrando as crianças. São takes muito importantes que aparecem na novela, que aparecem os caminhãozinhos assim, andando, né? A própria Rita, quando é abandonada, tem um tipo de câmera muito interessante, muito legal, assim, mostra o carro andando, assim. E do outro lado da cidade a gente tem as casas, que é ali tem várias casas, né? Os catadores, eles meio que moram próximo do lixão, até para poder facilitar. E é onde tem a casa da mãe Lucinda e a casa do Nilo, que são os personagens muito importantes na história de Avenida Brasil. Então eu vou começar pela casa da mãe Lucinda. Essa casa, ela é uma casa toda feita de material reciclável. Importante isso, né? Até por uma questão... Eu não sei se isso foi intenção dos cenógrafos, do autor, uma coisa assim do tipo. Mas é interessante falar porque essa casa reciclável, né? Essas coisas recicláveis assim, mostra a importância de você reutilizar, fazer uma reciclagem também desses materiais. Então a casa é meio que toda feita de latinhas, assim, toda feita de metal. Essas latinhas de refrigerante, de cerveja, o telhado dela é feito disso, a parede dela é feita desse tipo de material, do alumínio. Então é muito legal isso. É importante falar que aqui na cidade cenográfica ela funciona como as outras cidades cenográficas. Tem só a parte da fachada, a parte ali, né, das portas, das esquadrias, né, o telhado ali e tal. Mas a parte de dentro, ali, os cômodos, é tudo feito em estúdio. Até porque essa casa ela é muito pequena. Ela tem que dar a sensação que é grande, mas ela é pequena. Então a parte de dentro ali, ela onde mostra ali a sala, né? Porque a mãe Lucinda sempre sentava pra conversar muito com o Jorginho, com a Nina, sentava pra conversar às vezes com a Carminha. Aquilo ali, a parte de dentro é feito em estúdio, não é feito aqui dentro da cidade cenográfica, até porque não caberia. Vocês têm que botar isso na cabeça de vocês. Não cabe, é muita gente envolvida por trás de uma cena de 50 segundos. É cabo, é câmera, é refletor, é luz, é materiais para poder rebater a luz, energia, trilho para a câmera deslizar, né? A Avenida Brasil é uma novela que usa muita grua, então não dá pra... Não caberia nunca filmar aqui dentro. Mas essa aqui é a casa da mãe Lucinda. A parte de dentro eu fiz só essa parte aqui da sala, até porque também eu não lembro se mostra cama, quarto, né, alguma coisa assim do tipo. Eu lembro que tem a sala, que é onde eles sentavam pra conversar, pra fazer refeição também com as crianças ali. E também tem tipo uma cozinha assim, né, uma mini cozinha. Mas eu fiz só essa parte aqui, onde tem essas garrafas de vidro, que é também um trabalho muito interessante. A Avenida Brasil é uma novela que... Por isso que eu vou falar aqui dos diretores, né? A direção geral e núcleo é do Ricardo Washington, mas quem gravava as cenas do lixão era a Mora Maltner. E a Mora, ela gosta muito de coisas de cinema. Quem acompanha ela no Instagram sabe que ela usa muita grua, ela usa muita luz, assim, ela é tudo muito milimetricamente calculado. E essas garrafas de vidro, ela dava um contraste. A Avenida Brasil não é uma novela de humor,
de riso e tal. Mais pra frente, né, ela se torna muito engraçada, mas é uma novela dramática. Uma novela muito pesada, uma novela com uma carga dramática muito alta. E eles tinham essa proposta. A luz ajuda a contar a história, né? Então eu acho muito interessante essa jogada de luz, assim, que esses materiais recicláveis ajudavam a contar. Principalmente o vidro. Esse vidro vermelho e verde, assim, ele trazia essa... Ao mesmo tempo que ele trazia essa coisa no ar, né? Essa coisa escura, ele refletia, né, a luz projetava de uma outra forma, também trazia um pouco de aconchego, vamos dizer assim, né? Até porque a mãe Lucinda, ela era mãe daquelas crianças, né? Se aquelas crianças estão ali, e aquilo ali é uma denúncia social. Então, isso ajudava a dar um aconchego ali, né? Às vezes a Nina precisava de colo, o Jorginho. Então, esse contraste que dava com esses materiais recicláveis, principalmente o vidro, é uma coisa muito interessante e que o cenário ele ajuda a contar a história. Tem outras casas, né? Eu não vou lembrar de outros personagens, mas tem a Casa do Nilo, que é uma casa muito... Não é nada muito organizada, assim, né? Não é nada muito certinha, vamos colocar igual a casa da Mãe Lucinda. Até porque eles estão no lixão, eles não estão, sei lá, numa vila de casas dos anos 40, onde os vizinhos se conhecem, todo mundo se cumprimenta, pega açúcar ali, pega café ali. Não. Eles estão num lugar muito inóspito, um lugar meio tenebroso. E a Casa do Nilo é muito desorganizada, até porque o personagem, ele era um personagem pesado, né? O Nilo, não vou abrir aqui pra discussão se ele é vilão, se ele não é, se ele é ruim, se ele não é. Ele é um personagem muito dúbio e nada cartesiano, ele não é nada maniqueísta. E ele é muito interessante pra história porque ele ajuda a correr a história. A história não fica parada. Às vezes ele pega uma informação lá da mansão, traz pro lixão, a informação do lixão leva pra mansão, então ele ajuda a dar essa movimentação pra história. Então ele é um personagem meio pesado, assim, né? E ele não era nada muito higiênico, ele tinha uma barba muito pesada, né? Os dentes meio sujos. Ele era um cara bem dark, assim, né? O figurino ajudava a contar um pouco da história dele. E a casa também precisava ajudar a contar a história dele. Então, ele não tinha nada muito organizado. A parte de dentro também era em estúdio, mas ele também tinha uma casinha aqui no meio dessas casas espalhadas aqui, nada muito bem delimitada, nada com muita forma, nada muito bonito, assim, vamos dizer, né? Bom, eu vou falar sobre a parte do que era antes e o que é agora. Antes não era nada, era uma parte, não vou dizer abandonada da Globo, mas era uma parte que era só mato. Essa cidade, ela fica muito colada, bem perto da cidade cenográfica do ano anterior, que também é da mesma galera, não é do mesmo cenógrafo, mas é da mesma galera de Avenida Brasil, que era Cordel Encantado. A fazenda do Timóteo Cabral era aqui, eu tô mostrando pra vocês. Essa aqui é a fazenda do Timóteo, e daqui do lado é o lixão. É muito curioso isso, né? Porque, sei lá, Cordel Encantado acabou meados de setembro, outubro de 2011. Dezembro, o Marcelo Novaes ele já deu uma entrevista que já estavam gravando no lixão. Então, muito curioso isso, né? Você pensar que, tipo, sei lá, daqui uns 3, 4 meses você vai estar numa outra novela, vai estar outro cenário, e é tudo muito próximo. As Cavernas do Ziar, de Salve Jorge, que é a novela subsequente, elas são construídas muito perto do lixão. Eu vou mostrar essa foto aqui pra vocês, ó. Essa foto aqui é uma foto da época, de 2012, que alguma pessoa foi lá e visitou o Projac, e os fundos é a Caverna do Ziar. Eles gravaram umas cenas lá na Turquia, né, na Capadócia e tal, mas aquela cidade cenográfica onde morava o Ziar, a família lá do Thiago Abravanel, personagem da Tânia Kalil, eles gravavam muitas cenas nessa cidade cenográfica aqui, então aquelas cavernas eram aqui. Inclusive eu cheguei aí no lixão de Avenida Brasil e também visitei as cavernas do Ziar. Essas fotos aqui fui eu que tirei. Óbvio que quando eu fui lá em 2014, então o lixão já tinha sido retirado, né? Até porque também o lixão, ele não é aquela cidade cenográfica que você podia deixar abandonada, igual as cavernas do Ziar. Quando eu fui, as cavernas ainda elas estavam de pé, não tava com todos aqueles requintes de detalhes, com croma, né, igual tinha antes,
Mas as cavernas em si estavam de pé, eu acho que é por causa mais da estrutura dela. Agora o lixão, como tinha muito material solto, material que estraga se você deixar, né, no sol, a pino, assim, eles... Acabou a Avenida Brasil, eles retiraram algumas coisas. Acabou a Avenida Brasil, eles utilizaram ainda o lixão, a parte ali dos morrinhos, né, do volume ali. Utilizaram pra sangue bom. Tem uma cena do personagem do Humberto Carrão, que era o Fabinho. Ele era um vilãozinho problemático, né? Tinha umas questões lá. Tem uma cena dele trabalhando, bem no início da novela, mas não lembro do que ele trabalhava, eu não assisti essa novela. Então eu não vou poder dar muitos detalhes aqui pra vocês, mas aquela cena, essa cena que eu tô mostrando aqui pra vocês é gravada nesse lixão aqui nessa cidade cenográfica no Projac. Depois virou a cidade cenográfica de outro lado do paraíso. Tô mostrando aqui por vocês, ó, a linha do tempo e o satélite. Aí é outro lado do paraíso. Pedra Santa, onde morava a filha da Marieta Severo, aonde tinha um bordel, aonde tinha uma igreja em ruínas. Aquela cidade cenográfica é exatamente aqui na cidade do lixão, na parte ali onde tinha as casas de pau a pique, tinha as casas ali de madeira, né? Aquela coisa simples ali. Aí depois foi pra Dona do Pedaço, que é aquela parte ali onde era o núcleo do Bexiga, aquela rua, aí tinha uma pizzaria, tinha a fábrica da Maria da Paz, tinha uma outra loja da Maria da Paz, tinha ali onde morava o personagem do Marco Nanini, da Rose Campos. Era nessa cidade cenográfica aqui. Aí beleza, aí ela passou algum tempo, foi pro Mar do Sertão, que é aquela cidade lá no Nordeste, onde mostra, tinha uma igrejinha pequenininha, né? Era uma cidade cenográfica bem grande, assim. Não era asfaltada, era chão de terra batida. Era uma cidade cenográfica bem legal. Aí é isso. Aí depois foi pra Terra e Paixão. Nova Primavera era aqui também. Aí todos aqueles cenários lá, a fábrica do personagem do Tony Ramos, era tudo aqui. Aí essa cidade cenográfica ela pegou fogo, um pedaço dela pegou fogo, foi início do ano passado, né, 2025. Aí hoje eles utilizam pra um pedaço dela que sobrou, utilizaram pra Dona de Mim. Aí até agora tá desativada, talvez eles devem utilizar para as próximas novelas, né? Eles sempre fazem isso. Então é para as próximas novelas que eles vão utilizar. Bom, é um cenário que ficou marcado muito na mente das pessoas, né? Muita gente visitou Ana Maria Braga, Video Show, a galera que tinha acesso, né, figurante, assim, e tal. A galera que, essas caravanas de escola sempre visitava. Foi um cenário que marcou bastante, tanto o Divino, lá, a Casa dos Anos 40, quanto o Lixão, propriamente dito. Então, a galera gostava bastante, porque era um cenário... Eram personagens bem carismáticos, assim, personagens bem marcantes, personagens que faziam a história acontecer, falava de uma... Era uma novela que falava sobre a classe C, a ascensão dela, falava sobre futebol, cervejinha, samba, então a galera amava, assim, subúrbio, então é um ingrediente de sucesso, né? O público sempre gosta muito desse tipo de novela. Em algumas cenas ou outras vezes um take de longe era mostrado esses dois prédios que tinha nos fundos, mas esse prédio ele não é cenário, né? O prédio ele existe de verdade, mas ele fica do outro lado da rua lá. Tem a rua, né? A via pública, aí depois tem uns condomínios, uns prédios, umas casas assim, mas você chegou até a fazer uma entrevista, galera que morava lá e tal, aí eles viram a construção do lixão, ficaram com medo, porque, né, ninguém quer um lixão perto de casa. Aí depois descobriram que era cenográfico para gravações e tal, e dali eles ficavam vendo, assistindo as cenas, né, as filmagens. A galera sempre tinha o hábito de fazer isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Foi bem legal ter falado as curiosidades desse cenário para vocês. Se vocês gostaram, comenta aqui, compartilha, fala alguma novela que vocês querem, né? Fala se vocês sabiam dessas curiosidades, se tem alguma coisa que vocês gostaram, comenta aqui porque esse feedback é muito importante, né? Esse termômetro. E eu sou o Nando e até o próximo vídeo.